Olá, a nossa entrevistada de hoje é a escritora Heloísa Seixas, diretamente do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite aqui em Jacareí, Heloísa. Obrigada a vocês, foi um prazer para mim Heloísa, eu queria começar estar aqui conversando com vocês. essa nossa conversa falando um pouquinho da sua infância, né, dos seus pais. Queria que você falasse um pouquinho desse Rio de Janeiro da sua infância. Eu nasci no Jardim Botânico e o jardim, propriamente dito, era o meu quintal, era onde eu ia brincar. Vivi no Jardim Botânico até os 5 anos, no bairro do Jardim Botânico. E, de- e depois, aos 7 anos, eu fui morar no Leblon, onde moro até hoje. Muitas décadas depois, continuo morando no Leblon, com algumas pequenas saídas. Meus pais são ambos da Bahia, vieram para cá no final dos anos 40, para cá para o Rio, e se tornaram completamente cariocas, como quase sempre acontece com quem vem morar aqui. O seu pai, E, ele era bancário e chegou a ter uma coluna no jornal do comércio, é isso? exatamente. Papai era do Banco do Brasil, depois passou para o Banco Central. E ele trabalhava na Cassex, que era a Carteira de Comércio Exterior. E ele tinha uma coluna no Jornal do Comércio, teve durante muitos anos, sobre comércio exterior. E ele sempre gostou de escrever, sempre gostou de poesia, sempre gostou de escrever para jornal, né? Tinha essa coluna quase que por diletantismo, né? Não creio nem que recebesse por isso, né? Naquela época, jornalista era muito mal pago. E ele dizia para mim: seja tudo na vida menos jornalista. E eu, e eu achava graça porque eu não pretendia ser jornalista. Não acho que eu tenha vocação para jornalista, a curiosidade, o pique para fazer entrevistas e tal, mas sempre gostei de trabalhar com a palavra. Tanto que acabei fazendo jornalismo, trabalhei, aliás, 12 anos no jornal O Globo, né? Acabei trabalhando mesmo como jornalista, embora sempre dentro da redação, né? Editando, como redatora, né? Nunca fui repórter. E sempre, como eu falei, trabalhando com a palavra, sempre foi a minha matéria-prima e a minha paixão. E eu, muito jovem, comecei a trabalhar com tradução. E foi uma coisa que acabou, né, impulsionando essa minha relação com os livros e com a literatura, que já vinha desde criança também, né, porque eu não só sempre gostei de ler, e meu pai me incentivava muito, mas também eu tinha uma avó, que é a mãe do meu pai, que é uma figura assim, importantíssima na minha vida e que me contava histórias. E ela contava histórias de uma maneira tão apaixonante que até hoje eu penso que eu fico imaginando assim, refletindo, e acho que eu virei escritora por causa dela, né? Pelo gosto do contar histórias. E eram histórias principalmente de terror, é isso? Exatamente, você está muito bem informado. Minha avó adorava histórias de terror, eu adoro histórias de terror, né? Até hoje eu gosto muito. Eu tenho uma pequena biblioteca só de literatura de terror e ela era muito boa contadora de histórias. Ela fazia suspense, ela dava muito medo na gente e ao mesmo tempo nos fascinava, fazia com que a gente, nós as crianças, né, que nos reunirmos em torno dela para ouvir, ela fazia com que nós mergulhássemos na história. E por isso, quando eu publiquei o meu primeiro livro, um livro de contos, Pente de Vênus, o subtítulo era Histórias do Amor Assombrado. Então, já tinha um clima assim, eu não vou dizer sobrenatural, mas meio sombrio, meio de terror psicológico, assim, um pouco de suspense talvez também. E eu acho que tudo isso foi muito por influência dela, a quem, aliás, eu dediquei esse primeiro livro.
Meu primeiro livro, de 1995, foi dedicado a ela. E minha avó, nascida em 1903, estava viva e lúcida. Então eu tive o prazer de não só dedicar, como dar o livro para ela ler e ouvir os comentários dela. Aliás, sobre essas histórias, né, de que você falou de sobrenatural, de um pouco de terror, você tem algumas durante essa sua carreira que daqui a pouco a gente vai lembrar um pouco delas. Mas eu queria falar da figura do seu pai, que você falou que ele gostava muito de poesia, e principalmente de Augusto dos Anjos, né? Isso fez com que você até hoje soubesse de cabeça alguns poemas desse poeta, né? Ah, claro, aquelas palavras complicadíssimas, É, né? Que a gente, obviamente, até hoje eu não sei o que significa, eu nem quero saber, que o que importa é o ritmo e a força daquelas palavras, né? Então, também das diatomáceas da lagoa, criptógama cápsula se esbroa. Não tenho ideia do que significa isso, mas a gente ouvia aquilo com grande fascínio. E mais as histórias de que ele morreu tuberculoso, de que ele só escreveu um único livro que se chama Eu. E eu tenho uma edição antiga, que era a mesma que eu via na mão do meu pai quando eu era criança, eu encontrei depois num sebo, e é uma capa bege com Eu escrito em vermelho. E a lenda que corria, que eu acho, tenho quase certeza que é mentira, é que ele foi levar o livro para publicar e ele caiu na escadaria do prédio lá onde ele estava entrando e teve uma hemoptise e, banhado em sangue, um amigo, talvez que estava com ele, que sabia que ele estava levando um livro que ele queria publicar, perguntou qual seria o título. E ele escreveu com o sangue no chão: Eu. A história, obviamente, é mentira, né? Mas a capa do livro parece que se aproveitou dessa lenda, e essa edição antiga é exatamente um Eu em vermelho, meio rústico, assim como se tivesse sido escrito com o dedo, né? Então eu, criança, ficava fascinada com essas histórias. Então fui um pouco amamentada com histórias de terror. e como é que você vai parar no jornalismo se o teste vocacional que você fez tinha dado arquitetura e música? Olha, eu quando fiz esse teste vocacional, eu estava no Colégio Andrius, né, que é um colégio super tradicional aqui do Rio, que é onde eu fiz a maior parte da minha formação. Depois eu fiz o clássico, como se chamava na época, em colégio público. Mas no final do ginásio, né, que é hoje, eu já não sei mais como se chama, porque já mudou de novo, a segunda parte, digamos assim, da minha formação de educação, eu fiz esse teste que o próprio colégio promoveu. E quando eu vi arquitetura e música, eu sempre adorei música. E hoje eu reconheço que eu tenho uma cabeça meio de arquiteta. Eu sempre tive fascínio por prédios. Eu sempre, desde criança, andei pela rua prestando atenção nos detalhes dos prédios, né? Não sabia nada sobre Art Deco, Art Nouveau, colonial, não sabia nada disso, mas alguns prédios me chamavam a atenção. Mas quando eu vi o resultado, naquela época, o segundo grau, digamos assim, era dividido entre clássico e científico. E eu detestava matemática. Então, música eu achava uma coisa assim, eu adoro música, sempre gostei de cantar, mas nunca toquei nenhum instrumento, nunca aprendi. Como é que eu vou fazer música? Achei um despropósito. E a arquitetura, apesar desse meu fascínio pelos prédios, né? Eu pensei, eu vou ter que estudar matemática, porque para fazer arquitetura você tem que fazer científico, não clássico. Você tem que estudar cálculo. E aí eu não dei a menor bola, fui fazer clássico sem ter a menor ideia do que eu queria ser. E só fui fazer jornalismo total Maria vai com as outras, como se diz, porque alguns amigos meus começaram a se interessaram pela faculdade de comunicação, que era como se chamava, na qual
você tinha que optar depois, né? E na que eu ingressei, as opções eram cinema, jornalismo e publicidade. E eu fui pensando em fazer publicidade. Mas todos os meus amigos escolheram jornalismo. E eu falei, eu não vou ficar sozinha na turma. Já estou lá, vou fazer jornalismo mesmo, vou me formar, vou continuar, já na época, trabalhando já como tradutora. Vou continuar trabalhando como tradutora. E assim estava tudo decidido, até que me chamaram, depois de formada, para cobrir férias na editoria internacional do Globo. E era para traduzir matérias especiais, aquelas matérias grandes que saem no fim de semana. E eu falei, bom, então eu vou, porque eu estou querendo mesmo ser tradutora, não vou ser jornalista. E fui. E aí só saí 12 anos depois. Tem até um acontecimento que se deu um ano antes de você entrar na faculdade de jornalismo, que você até escreveu sobre ele depois, que foi um incêndio numa favela do Rio, que impactou você demais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa lembrança que ficou em você. Isso foi, se eu não me engano, em 1970, talvez 71, vocês até pode ser que tenham esse registro aí, foi um fato notório, muito comentado na época, que havia no Leblon, naquela época o Leblon não tinha nada desse Leblon glamuroso de hoje, né, com um metro quadrado caríssimo, etc, etc. Parecia uma cidadezinha do interior. Inclusive, quando eu fui morar lá, com 7 anos de idade, tinha muito terreno baldio, parecia um areal. E eu me lembro que a minha babá me levava para ir ao circo, armava um circo daqueles bem mambembes de lona, num dos terrenos baldios, junto da minha casa. Então tinha uma favela no Leblon, que era um lugar meio desvalorizado, e cresceu ali uma favela muito grande. E essa favela foi crescendo, 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 e se chamava a favela da Praia do Pinto. Imagino que esse nome venha de uma prainha que tinha à beira da Lagoa Rodrigo. Nem tenho certeza, mas era a praia. E nesse ano de 70 ou 71, eu já morando num prédio, eu morava no andar alto, 14º andar, alguns quarteirões, né, da Praia do Pinto, mas tinha uma vista espetacular, então eu via perfeitamente a favela inteira, né, comunidade, como se chama hoje. E eu acordei de madrugada e vi uma sombra vermelha na parede. Eu nunca tinha visto uma sombra colorida e nunca tinha visto uma sombra à noite. Então eu me levantei da cama com a certeza de que estava acontecendo alguma coisa muito fora do comum. E quando eu cheguei na janela, aquele espaço enorme, que eu não sei quantos metros quadrados tinha, mas ali foram construídos dezenas de prédios do que hoje se conhece como Selva de Pedra, com uma praça no meio, o equivalente assim a pelo menos uns 2 ou 3 quarteirões do Leblon. E aquilo tudo estava em chamas, ou em brasas, não sei. Em chamas mesmo, mas era uma coisa assim, uma fornalha, né? E eu, quando cheguei na janela, eu sentia o calor no rosto. E eu estava, sabe, a pelo menos 2 ou 3 quarteirões de distância. Então foi uma coisa que me impressionou demais, né? E muito se falou, depois ficou mais do que provado que foi um incêndio criminoso, né? Tinha interesses imobiliários por trás, o Leblon estava começando a se valorizar e ficou muito, muito certo de que tinha sido um incêndio criminoso, porque os focos de fogo surgiram ao mesmo tempo em vários pontos, né?
Tanto que houve, inclusive, uma coisa ordenada, as pessoas conseguiram sair. Houve apenas uma morte, se não me engano. Foi de uma senhora que, não sei, se estava acamada, se estava sozinha, ou alguma coisa que ela não conseguiu sair. E todo mundo conseguiu sair, e é aquela fornalha. E foi uma coisa que me impressionou demais, demais. Foi uma visão, assim, dantesca. E depois, na sua coluna que você lembrou desse fato, você relacionou um pouco esse incêndio com o circo da sua infância, né? Exato, porque me lembrou, não era exatamente no lugar onde cresceu a Praia do Pinto, que quando eu fui morar lá, a Praia do Pinto como favela já existia, mas era em outros terrenos baldios que havia por ali, inclusive um na própria Ataúfo de Paiva, que é a rua principal do Leblon, né? A rua interna principal, e ali é que armava-se o circo, né? Tá certo, a gente vai fazer Esse então. Leblon quase idílico, né? Isso, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. A gente destaca e volta daqui a pouco. Até já.